Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à nossa sexta aula e agora nós vamos exercitar uma parte da teoria que nós já estudamos, justamente para fixar as ideias. Então aqui nós vamos começar por um exemplo que se utiliza da parte da teoria de poliedros. Então aqui o exercício diz: um poliedro convexo possui duas faces triangulares, duas quadrangulares e quatro pentagonais. Logo, a soma dos ângulos internos de todas as faces será quanto? Pessoal, aqui eu já coloquei a vocês, observem, vou destacar aqui, tá? Para que vocês possam ver que aqui eu já coloquei a fórmula que calcula a soma de todos os ângulos internos de todas as faces. Então, é S igual ao número de vértices menos 2 vezes 360 graus, ok? Agora, observe um fato interessante. Se você precisa utilizar essa fórmula, você precisa achar o número de vértices. Mas para achar o número de vértices, você tem que ter, no mínimo, o número de faces e o número de arestas, justamente para usar a relação de Euler. Então, primeiro nós temos que encontrar esses elementos para usar a relação de Euler e pela relação de Euler, nós vamos encontrar o número de vértices. Substituindo aqui, nós vamos então definir a soma dos ângulos internos de todas as faces. Tudo bem, pessoal? Então, aqui eu já adiantei para a gente ganhar tempo. Observe que ele diz aqui que ele tem, esse poliedro, ele possui duas faces triangulares. Então, eu tenho 6 lados. Por quê? 2 vezes 3, 6. Então, aqui vai dar 6. Aqui ele diz que são duas faces quadrangulares. Então, 2 vezes 4, 8. E aqui, 4 faces pentagonais, 4 vezes 5, 20. Então, pessoal, olha só. O que acontece? Aqui, eu já posso dizer o número de lados que eu tenho. 20 mais 14 dá 34. Então, 34 lados que nós temos agora para utilizar e achar o número de arestas. Porque nós sabemos que o número de arestas, como é que eu calculo, pessoal? Eu pego o número de lados e divido por 2, ok? Então, aqui eu vou ter 17 arestas, ok, pessoal? Mas eu tenho a possibilidade de encontrar o número de faces, pessoal. Por quê? Porque ele já deu aqui, ó. Eu tenho 2 com mais 2 dá 4, 4 com mais 4 dá 8. Então, eu tenho aqui são 8 faces. Tudo bem? Ok. Então, se eu tenho o número de aresta e 8 faces, agora eu consigo achar o número de vértices. Por quê? Porque V mais F é igual, a relação de Euler diz isso, que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Ok, pessoal? Tem que relembrar isso aí, né? Então, essa relação de Euler, pessoal, é o que nós vamos utilizar para que nós possamos, então, escrever os valores aqui que nós já identificamos, substituindo, e aqui nós vamos encontrar o número de vértices. Tudo bem? Então, vamos lá para o cálculo do número de vértices. Agora, nós vamos ter V mais o número de faces, 8, igual a quanto? O número de arestas, 17, mais 2. Então, o número de vértices vai dar quanto, pessoal? 17 mais 2 dá 19. 19 menos 8, 11. Então, o número de vértices já está definido. O que eu faço com esse número de vértices? Como eu já havia dito a vocês, nós vamos substituir na nossa fórmula. Então, o número que nós vamos utilizar aqui no número de vértices será 11. Então, vai ficar 11 menos 2, menos 2, 11 menos 2 vezes 360, vai dar quanto, pessoal? Então, faça as contas aí, que eu não sei fazer conta, vai dar 3.240. Ok, pessoal? Então, isso mostra o resultado do nosso problema
que nós queríamos, então, determinar. A soma dos ângulos internos de todas as faces. Então, a resposta é letra A. Ok, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, então, observe aqui que eu já adiantei um pouco a resolução por causa do nosso tempo. Então, o exercício diz o seguinte. Um poliedro convexo tem 3 faces pentagonais. Então, se tem 3 faces pentagonais, já tem 15 lados. 3 vezes 5. Agora, aqui ele fala de algumas faces triangulares. Então, essas faces triangulares eu chamei de x. E como são triangulares, eu multipliquei por 3. Então, eu já tenho 15 lados por causa das faces pentagonais. E eu não sei o número de faces, então eu vou colocar essa representação 3x. Então, qual é o número de faces desse poliedro? Sabendo que o número de arestas é o quádruplo do número de faces triangulares. Observe, pessoal, que esse dado é super importante. Quando ele fala número de arestas, as arestas é A. E quando ele diz que é o quádruplo do número de faces triangulares, e as faces triangulares eu chamei de x, então é 4x. Então, 4x igual a A. Por outro lado, tenho como identificar a quantidade de lados, mesmo que eu tenha uma variável em questão. Então, eu vou pegar 3x, somar com 15 e dividir por 2. Isso representa o número de arestas. Então, aqui no caso, apesar de ter essa variável, mas ele deu aqui que o número de arestas é igual ao quádruplo do número de faces triangulares. Então, eu vou igualar. Nessa proporção, eu tenho uma equação do primeiro grau na variável x, identifico aqui, isolando o valor de x, portanto, x é igual a 3. Se o x é 3, então, eu tenho 3 faces triangulares. Se eu tenho 3 faces triangulares e já tinha 3 faces pentagonais, então eu tenho 6 faces, que era exatamente o que o problema queria determinar. Ok, pessoal? Então, vamos para o nosso próximo exercício. Bom, pessoal, então o exercício diz o seguinte. Em um paralelepípedo retângulo de 15 centímetros de altura, o comprimento da base mede o dobro da largura, sabendo que a área total desse sólido mede 424 centímetros quadrados, calcule as dimensões da base. É importante no momento em que nós vamos calcular essa igualdade entre a área total, que ele já dá, de 424, em relação às dimensões que nós iremos substituir na fórmula da área total. Bom, pessoal, então eu já adiantei um pouco aqui a resolução da nossa questão por causa do nosso tempo. Então, como eu já havia dito a vocês, e eu já destaquei aqui a respeito da área total, que é importante esse dado, e o comprimento da base, que mede o dobro da largura. Então, pessoal, o que acontece? Está aqui as nossas dimensões, ABC. Então, nós vamos considerar que o A seja x, tá? Nós vamos considerar que o B seja 2x, em virtude do que ele falou aqui. E aqui esse C ele já tinha dado, que é a altura. Tudo bem? Tá aqui ela. Tá? Eu desenhei um sólido aqui para vocês acompanharem aí. E ele fala que essa área total do sólido, ela mede 424 centímetros quadrados. Então, o que eu fiz? Peguei o valor da área e igualei ao valor que ele disse. Portanto, a fórmula da área total, eu já havia aqui distribuído conforme o que nós temos no sólido. O que acontece? Todas essas dimensões são diferentes. Então, aqui, por exemplo, vamos só um exemplo. Aqui seja A, né? Aqui seja B, como eu havia já dito a vocês, e aqui seja C. Então, como nós temos dimensões diferentes, nós temos aí algumas áreas a serem consideradas, né? Então, nós temos duas áreas consideradas com relação aqui à questão da base, e quando eu multiplico, eu tenho 2x vezes x, então eu tenho exatamente essa primeira aqui, ó, tá? Então, como eu tenho duas, eu multipliquei por 2 aqui. E aí, como é um retângulo, eu multiplico base vezes altura no retângulo, né? Então, eu tenho aqui x vezes 2x. Assim também eu vou proceder para as demais áreas, porque são retângulos, pessoal. Então, quando eu calculo a área desses retângulos, eu tenho exatamente isso, tá? Então, aqui, ó, eu já tenho uma outra área do retângulo, e aí eu tenho que multiplicar por 2, porque eu tenho duas iguais aqui. Da mesma maneira, eu tenho aqui, pessoal, ó, tá? Eu tenho duas vezes a área x vezes 15. Quem é? É essa área aqui, ó. Ok?
Então, é importante a gente perceber essa situação em virtude da estrutura da fórmula. Bom, fazendo esses cálculos aqui, surge essa equação do segundo grau, pessoal. Pode fazer aí o cálculo direitinho, arrumar, que vai dar exatamente essa questão aqui. Só que quando a gente iguala 424, que é o valor dessa área total, então a gente tem uma equação do segundo grau. Surge uma equação que vai poder ser simplificada. Essa simplificação, você vai aplicar a equação de Bhaskara, delta igual a b ao quadrado menos 4ac, e depois o x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz de delta, sobre 2 vezes o valor de a. E aí você vai achar o x' e x'. Um x vai ser negativo, você não vai utilizar dimensão negativa, então nós vamos considerar o valor positivo como solução da nossa equação aqui. E como o valor do x é 4, aí você vem aqui, ó, o x é 4, então o a é quanto? 4. Então, o a vai ser 4, né? Conforme nós já havíamos visto aqui, porque o x deu 4. E aí, nós temos que o b vai ser quanto? 8, né? Porque no caso é o dobro. E o c nós já tínhamos. Então, as dimensões dessa base nós foram identificadas aqui, ó. Ok? Então, o a é 4 e o b é 8. Tudo bem, pessoal? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Bom, pessoal, então vamos lá nesse próximo exemplo. Eu já adiantei um pouco aqui, né, para que nós possamos ganhar tempo. Então, o exercício diz o seguinte: um armário com a forma de um paralelepípedo de dimensões 0,5, 2,5 e 4 metros deve ser pintado. O rendimento da tinta empregada é de 5 metros quadrados por litro. Determine a quantidade de tinta necessária para pintar toda a parte interna do armário. Então, observe que aqui o aspecto, né, que forma esse armário é na forma de um paralelepípedo, pessoal. Então, vamos realçar aqui o que nós estamos trabalhando agora com paralelepípedo. Então, tem que lembrar da área do paralelepípedo que nós temos aqui duas áreas que compreendem aí a mesma forma entre si, ou seja, 2 a 2 são iguais. Então, por exemplo, eu vou destacar rapidamente aqui, essa área aqui que vocês estão vendo, ela é a mesma área que eu estou destacando aqui embaixo. Ou seja, nós podemos então compreender que essa área aqui é a mesma daqui, ok? E por último, nós temos aqui, ó, se você observar bem aqui na frente, nós temos essa área da frente e aquela área lá de trás, beleza? Ou seja, eu tenho que ter a área determinada. Então, eu já adiantei aqui, calculei a área desse paralelepípedo, que nós sabemos que vou calcular essa área aqui, que vai ser exatamente igual a essa. Então, todas elas são 2 a 2 iguais. Eu já coloquei o 2 em evidência, porque cada uma eu vou multiplicar por 2. Então, a primeira é 0,5 vezes 2,5, que é a da base. E aí, eu tenho a próxima, que é 2,5 vezes 4, que é essa aqui. E, por último, 0,5 vezes 4. Teremos aí a área total, que é 26,5 metros quadrados. Pode fazer as contas aqui. Primeiro você efetua a multiplicação, depois você soma esses resultados e multiplica por 2. Tudo bem? Encontrando essa área total, pessoal, então agora é possível compreender a quantidade de tinta que é necessária para pintar toda essa área interna aí que nós acabamos de descobrir. Por quê? Eu tenho a área total, que é 26,5 metros quadrados, uma quantidade que ele diz aqui que o rendimento da tinta empregada, ela é de 5 metros por litro, ou seja, 5 metros quadrados por litro. Então, eu vou dividir por 5 metros quadrados por litro. Ou seja, o que eu vou ganhar daqui, pessoal? Eu vou ganhar que esse resultado dividido por 5 e esse metro quadrado cancelado aqui, vai sobrar a quantidade de litro que eu preciso, 5,3 litros. Então, com isso, nós observamos que essa quantidade é a quantidade de tinta que nós necessitamos para pintar toda essa parte interna do nosso armário. Ok, pessoal? Então, vamos lá para o próximo exemplo. Então, pessoal, continuando. No cubo, a soma das medidas de todas as arestas é 48. Então, vamos lá. Observe o seguinte. A soma dessas arestas, que eu destaquei de azul aqui, se você somar,
dá um total de 12 arestas no cubo. Ou seja, quando ele soma todas essas arestas, a medida delas dá um total de 48 centímetros. Então, o que eu fiz? Eu peguei o número de arestas do cubo, que são 12, ou seja, 12 vezes A, eu chamei o lado do cubo de A, igual a 48. Ok, pessoal? Porque a nossa aresta é exatamente o lado do nosso cubo. Então, 48 dividido por 12 vai dar 4. Aí, nós temos que lembrar que a diagonal, olha lá, pessoal, lembrem aí, a diagonal do cubo é exatamente o quê? A raiz de 3, ou seja, o lado vezes a raiz de 3. Então, como o A deu 4, substituir, então, pronto. Nós temos aí a diagonal do cubo, ok? Que é exatamente esta destacada aqui na nossa figura. Tudo bem? Então, não confunda com a diagonal da base do cubo. Ele quer a diagonal do cubo, ok, pessoal? Fique esperto aí, que é exatamente o que ele está colocando aqui, ó, diagonal do cubo. Ok? Então, vamos lá para o nosso próximo exemplo. Então, pessoal, nesse exemplo aqui, ele diz o seguinte. Uma folha de latão deseja-se construir um cubo com volume de 8 decímetros cúbicos. A área da folha utilizada para isso será de, no mínimo, quanto? Então, veja bem, ele lhe deu o quê? O volume, pessoal. Olha aqui. Ele lhe deu o volume. Vamos realçar aqui. Que é 8 decímetros cúbicos. Então, por isso eu destaquei aqui. Ok? Só que vocês lembram que quando nós utilizamos aí o volume, nós observamos que esse volume é exatamente A ao cubo. Então, A ao cubo é igual a 8. Portanto, qual é a raiz cúbica de 8? 2. Então, nós vamos ter o quê? 2 decímetros. Tudo bem, pessoal? Porque aqui o meu volume está em decímetro cúbico. Tudo bem? Então, com isso, agora nós temos a possibilidade de encontrarmos o quê? A área dessa folha que vai ser utilizada. E a área total do cubo, tem que lembrar, ó, 6 vezes a área do quadrado, porque nós temos 6 quadrados no cubo. Tudo bem? Então, calculando aqui, pessoal, vamos lá. Nós vamos ter que esta área total será de quanto? 6 vezes o valor do A, pessoal. Mas quem é esse A? É exatamente a nossa aresta aqui, ó, do cubo, que é o lado que nós encontramos. Então, vai ficar vezes 2 elevado ao quadrado. Ok? Então, nós temos 2 ao quadrado dá 4. 6 vezes 4 dá 24. Só que nós encontramos a área em decímetro quadrado. E a resposta nas alternativas não está em decímetros quadrados. Fazendo a conversão, nós teremos a letra E, né, pessoal? Basta nós transformarmos decímetro quadrado para centímetros quadrados. Tudo bem, pessoal? Então, nós vamos ter 2.400 centímetros quadrados. Então, pessoal, a nossa DL, espero que vocês tentem fazer. Vamos ver, então, o enunciado. Não deixem de fazer, se apliquem, procurem colocar em dia todos os exercícios. Um ótimo trabalho para vocês, tudo de bom. E até a nossa próxima videoaula.